no hospital, internado, por permissão do Senhor. E quero dizer para os irmãos que de todas as vezes que eu fiquei internado, eu acho que essa foi a vez que eu mais falei do Senhor, do momento que eu entrei até o momento que eu saí. Abra as vossas Bíblias no livro de 1 Coríntios 2, 1 Coríntios 2, versículo 11 a seguir. 1 Coríntios 2, versículo 11 a seguir. O Senhor está no nosso meio. E grandes coisas Deus vai fazer por ti. Todos acharam? Diga amém. Alguém não achou? Diga misericórdia. Então possamos ler a palavra do Senhor, que diz assim, 1 Coríntios 12, versículo 11 a seguir, diz assim: Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura e não pode entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Somente até aí. Podeis sentar em nome de Jesus. Não desfavorecendo a oração feita aqui, que possamos fazer mais uma oração, porque a oração é a chave da vitória. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, eu sou apenas um canal, sou falho, sou pecador. Eu estou em processo, Deus, de libertação, de transformação a todos os minutos da minha vida, porque, Senhor, eu não sou perfeito, eu sou falho, eu sou pecador, e Tu usa, Pai, como Tu queres. Então não permita que dos meus lábios saiam coisas que não vêm de Ti, não permita que eu venha falar coisas do homem, Senhor, natural, porque, Senhor, quero apenas ser um canal, um instrumento em Tuas mãos, ó Pai, e que através, Senhor, do que seja dito aqui, que os meus irmãos sejam abençoados, assim como eu também, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amado querido irmão em Cristo Jesus, há uns 6 anos atrás eu fiz uma ressonância, porque comecei a sentir umas dores fortes na coluna, e aqui em Planaltina os médicos falaram que era pedra nos rins, até que um dia Kelly resolveu me levar no hospital, lá no plano piloto, e quando o médico me viu, ele perguntou algumas coisas para mim e falou que era hérnia de disco. Então eu fiz a ressonância, depois dessa eu fiz outra, passei várias vezes por várias perícias no INSS. E esses dias retornei ao hospital porque minha coluna estava muito inflamada e eu não estava suportando mais as dores. E um médico já tinha dito para mim que
o meu caso não tinha cirurgia. Eu cheguei no hospital e comecei a falar de Jesus para uma jovem. Eu estava internado num canto do corredor, no outro eu vi uma jovem gritando. Eu fui lá ver o que era. Só passei lá e acabei puxando assunto com ela. Ela tentou suicídio. E ali, Deus é tão grande que eu passei. Ela falou isso, eu passei e fui sentar na minha cama. E ela pegou e falou, foi lá onde eu estava e falou, me empresta teu carregador. Eu falei, empresta, mas só tem tomada aqui, você tem que sentar perto de mim para carregar. E ela sentou perto de mim e eu comecei a falar de Jesus para ela. Comecei a falar desse poder de Jesus. Quando eu terminei de falar para ela, o celular dela carregou, ela voltou para o leito dela. E eu fui informado que chegou outra jovem também que havia tomado remédio. Uma advogada de 21 anos, com escritório próprio. Eu fui lá e falei de Jesus, mas ela não estava consciente. Falei de Jesus para a irmã dela. A irmã dela falou, mas não conseguiram fazer lavagem na minha irmã. Os médicos estão preocupados. Eu falei para ela, você crê que Deus pode te ajudar? Vocês congregam onde? Ela falou, não, nós somos pacientes no Vale do Amanhecer. E eu falei, mas Deus pode curar a sua irmã. Ela falou, será? Aí eu falei, eu não conheço esse será, mas eu conheço Deus. Eu posso orar? Ela pode. Eu fiz uma oração por ela e falei assim, olha, amanhã sua irmã vai acordar bem e vai ter alta. Ela falou assim, Deus fizer isso, eu procuro ele. Quando foi no outro dia, a irmã dela teve alta, graças ao nosso Deus. Aí, irmãos, quando eu entrei lá, já tinha um rapaz internado, com 22 dias sem andar. E logo depois, entre a minha cama e a cama dele, chegou um outro moço, com uma fratura exposta, caiu de moto e fraturou o dedo, saiu para fora. E ali eu conversando com ele, eu falei para ele assim, o senhor não vai precisar fazer cirurgia. A mulher dele falou, não, os médicos já internou por causa disso. Eu falei, mas ele não vai fazer cirurgia. Aí quando foi no outro dia, os médicos vieram e falaram para ele, olha, você não vai fazer cirurgia não, você vai ficar com 7 dias e vai embora. E ali eu, todo dia 5 horas da manhã, eu levantava e orava, eu estava orando ao Senhor ali, e aquele rapaz que não andava, com o mesmo problema de coluna, eu via ele levantar, ele conseguia ficar em pé, mas ficava 5 minutos e sentava de novo. E toda vez eu brincava com ele, eu falava, eu vou meter essa bengala nas tuas pernas e você vai andar, por bem ou por mal. E teve um dia que ele levantou, eu falei assim para ele, olha, eu tinha acabado de orar, eu olhei nos olhos dele e falei, eu vou dizer para você o que Pedro disse. Ele falou, e o que Pedro disse, Cláudio? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Levante e anda em nome de Jesus. Ele falou para mim assim, não, se eu levantar, tu vai acertar a bengala de mim. Eu falei, moço, levanta. Ele levantou. Eu entreguei a minha bengala, porque eu sei que a dor é forte. Eu entreguei para ele e falei, agora anda. Ele ficou com medo, eu segurei na mão dele, ele deu um passo. Uma mulher levantou, pegou na mão dele e ele começou a andar no hospital. E os médicos falaram, mas mesmo assim ele vai fazer cirurgia. Ele foi transferido para Paranoá. E chegou lá, mandaram de volta porque não ia precisar fazer cirurgia. E continuei falando para os enfermeiros, para os guardas, onde eu achava oportunidade, eu falava desse meu Deus. Não porque sou melhor do que ninguém. E foi quando o médico chegou para mim e falou, Cláudio, você vai fazer uma avaliação no Paraná amanhã cedo. Eu fui para o Paraná, passei pela avaliação e o médico virou para mim e falou, Cláudio, eu vou te mandar para um neurocirurgião e um dermatologista de olhar, já que as tuas pernas estão inchando. Eu falei, amém. E voltei para casa. Quando ele voltei para casa, não, voltei para o hospital Planaltina. Aí eu pensei, ele vai assinar o encaminhamento, me entregar e eu vou ter alta. Eu liguei para Kelly e falei, Kelly, pode vir buscar tudo que é meu, que amanhã quando eu for embora está mais leve. Aí ela, você vai ter alta amanhã? Eu falei, vou, amanhã eu vou ter alta, eles só vão me dar o encaminhamento.
Aí eu mandei tudo, fiquei lá só com uma calça e uma bermuda. E quando foi umas 8 horas, 9 horas, o médico passa sempre 10 horas, quando foi umas 9 horas, chegaram para mim e falaram: Cláudio, já está pronto? Eu falei: vai embora há muito tempo. Ele falou: não, Cláudio, você vai para o hospital de base fazer uma avaliação lá. Aí eu me preparei, fui para esse hospital de base, me levaram para lá. E quando chegou lá, irmãos, eu vi a sala do neuro, lá escrito neuro, e tinha uma outra sala escrito atendimento infantil. Aí o rapaz entrou nessa sala, entregou meu papel e saiu. Aí eu falei: ali deve estar em algum neuro trabalhando. E fiquei sentado. E quando eu fiquei sentado lá esperando, até que a moça chegou e me chamou, e eu entrei dentro da sala dela. A primeira coisa que eu fiz foi ler no canto da parede, cheio de desenho a parede. Eu olhei lá e estava escrito psiquiatria. E aí ela pegou e falou: seu Cláudio, o senhor sabe quem sou eu? Eu falei: pelo desenho da parede, a senhora é uma psiquiatra. Ela falou: sou. E o senhor sabe o que o senhor está fazendo aqui? Eu falei: se a senhora é psiquiatra e eu estou aqui, eu sou doido. Ela olhou para mim e falou assim: pois é, seu Cláudio, senta aí, vamos conversar. E ali nós começamos a conversar, irmãos. E ela me perguntou sobre a minha família, se eu era casado, como foi minha infância. E ali eu contei tudo para ela. Ela virou para mim e falou assim: seu Cláudio, eu sinto muito, eu não vou poder ajudar muito o senhor. Agora tudo é informatizado e o senhor está como louco para nós. O senhor está como doido. E o máximo que eu vou poder fazer pelo senhor é encaminhar o senhor para uma psicóloga e para uma clínica da dor, porque o senhor foi taxado aqui para nós como doido. Eu falei assim comigo, eu saí daquela sala e falei: talvez essa mulher, Jesus, não soube se expressar para mim. Aí ela falou: seu Cláudio, o senhor procura o assistente social do hospital do senhor e pega uma guia para o médico preencher, o senhor tem direito a passe livre, tá? O senhor vai fazer tratamento no hospital de base, o senhor tem que vir, o senhor é obrigado a vir para os tratamentos. Aí eu fui lá pegar um encaminhamento, irmãos, e eu já estava muito abalado, não vou mentir, eu fiquei abalado. E aí quando eu cheguei lá e pedi os papéis, as mulheres estavam conversando. Aí uma loira digitando no computador, e eu pensando comigo mesmo, aquela mulher não quis se expressar daquele jeito. Aí chegou uma morena, loira, olhou para a morena e falou assim: vem cá, o doido está internado onde? A outra falou: na ortopedia. Eu falei: Jesus, é eu, Jesus. É eu. Aí ela pegou e falou assim: qual é o nome dele? Aí a moça falou: Cláudio Marcelo. Eu falei: Jesus, é eu, Jesus. Esse doido é eu mesmo. Aí ela pegou e falou: o que ele tem? Ele fala que ele tem dor, mas não existe nada nele. Aí, irmãos, eu olhei para aquela mulher e falei assim: moça, esse Cláudio que você está falando sou eu. Eu quero te dizer que eu não sou doido. Eu não sou doido. Ela falou: não sei, vamos conversar. Eu falei: não vou conversar contigo. Eu não vou mentir para os irmãos. Eu entrei em desespero, comecei a chorar. Então eu saí da sala dela, ela pedindo para me sentar. Eu falei que não ia sentar se ela quisesse olhar no computador dela. E ali o médico voltou. Eu voltei para meu assento, sentei lá e chorando muito, conversando com Jesus. E eu falei: Jesus, eu falei tanto de ti aqui e vou sair desse lugar assim, como doido. E aí o médico, o clínico veio, eu conversei com ele, ele falou: Cláudio, deixa de ser bobo. Eu já vi tuas outras ressonâncias, eu conheço o teu caso. Aí eu mostrei para ele o papel do passe livre, ele falou: daí que eu vou assinar isso aí. Ele assinou tudinho.
Aí o médico veio para me dar alta, pegou e eu conversei com ele. E ele também conversou comigo, ele falou: eu já vi das ressonâncias, Cláudio. Não fica assim, não. Processa esse povo, mas não fica assim. Não fica desse jeito. Irmãos, parece que naquele dia que você está mais angustiado, que você quer falar com a pessoa mais próxima de você, é o dia que todo mundo some. Eu peguei e liguei para aquelas 300 vezes e foi quando a minha enteada atendeu e falou: minha mãe deixou o celular em casa. E aí eles só iam me deixar sair do hospital se fosse alguém lá. E o Jean, Deus trabalha assim de uma forma tão grande. O irmão Jean mandou uma mensagem para mim e falou: Cláudio, você vai ter alta hoje? Se você quiser eu vou aí. Aí eu peguei e pensei comigo: eu vou deixar para chamar o irmão Jean quando eu estiver saindo. Até que chegou uma moça e falou assim para mim: ó, o pessoal já está aí te esperando, tá bom? Eu cacei, não achei, aí eles foram e liberaram a minha alta. E graças a Deus eu saí de lá, estou em casa. Tenho que começar esse tratamento lá. Mas eu creio, irmãos, que Deus ele falou que ia mudar a minha história. Deus ele falou que eu ia ter para ajudar as pessoas. Não ia precisar, eu ia ter para ajudar. E com isso, a gente hoje começou a estudar sobre Jeremias. E eu comecei a meditar no estudo de hoje, porque nós recebemos uma revista. A Sede mandou a revista muito assim, em cima do tempo, o irmão. E ali eu comecei a meditar na história de Jeremias. Eu comecei a meditar na vida de Jeremias, no chamado de Jeremias. Eu comecei a meditar nas coisas que Deus chama nós para fazer. Eu comecei a meditar nas maneiras que Satanás usa para te acusar, para te condenar. Porque Satanás ele é assim. Se você tropeça lá fora, ainda que ninguém viu o teu tropeço, mas você faz alguma coisa na casa de Deus, ou você faz alguma coisa para Deus, Satanás vai ficar dentro de ti te acusando e te dizendo: você vai fazer isso mesmo, mesmo estando em falha com Deus, mesmo estando assim, você vai fazer isso. Você tem que bater o pé e dizer: eu vou. Eu passei esse tempo lá no hospital meditando em várias coisas, e teve duas coisas que eu meditei que chamou mais a minha atenção. A primeira é que toda vez quando nós pregamos, as pessoas falam para nós, não estou dizendo que é errado, mas as pessoas falam para nós, em reverência à palavra do Senhor, fica de pé. Glória a Deus. Eu aprendi
continuava tendo. Prova é que ele continuava tendo fé. Que ele disse: Jesus, salva-me que eu estou afundando. Se Jesus mandar você ir e você não tiver coragem de ir, a sua fé não vai ter valor. Verdade, Deus. Verdade. Quando Pedro chegou para aquele homem e disse: eu não tenho ouro nem prata para te dar, mas o que eu tenho eu lhe dou em nome de Jesus. Levante e anda. Não bastou a palavra de Pedro e nem a fé daquele homem. Aquele homem, ele teve a coragem, porque ele podia não ter coragem e falar: se levantar eu vou cair, se eu me levantar não vai dar certo. Aqueles homens tiveram coragem de arrancar o telhado daquela casa e descer aquela cama com aquele doente até onde Jesus estava. Aleluia. Porque não adianta você ter sua fé se você não tiver coragem. Não pare de fazer o que você está fazendo só porque Satanás está te acusando. Aquilo que o diabo hoje te acusa, Deus te perdoa. Glória a Deus, aleluia. Aquilo que Satanás coloca o dedo, manda o covas na tua cara, Jesus disse: tu és meu e eu te santifico todos os dias. Não importa o que Satanás está jogando na tua cara. Satanás já me disse, é igual aquele que conversou comigo. Eu liguei, eu consegui falar com a minha esposa chorando, e ela falou para mim: moço, eu não te entendo. Eu falei: por quê? Ela falou assim: porque chamar você de macaco é pior do que te chamar de doido. E já te chamaram dentro da igreja de macaco e tu não chorou. O que te falta para ter coragem? O que te falta para ter coragem? O que te falta para ter coragem de continuar cantando para o Senhor? O que te falta para ter coragem para continuar vindo aqui nos cultos de oração? O que te falta para ter coragem para continuar trabalhando para o Senhor? O que te falta para ter coragem e continuar pondo a tua fé em prática? Tu acha que sem fazer a Deus você vai continuar sendo quem tu é? Aleluia, Deus é maravilhoso. E tu se abandonar no Senhor, tu acha que se você se afastar, tu acha que se você largar o que faz para Deus, vai mudar a tua história? Aleluia. Deus manda te dizer assim: conheça o teu coração e sei por onde tu anda. E tu és minha desde o ventre da tua mãe. E não é o diabo que nos contra ti que vai te tirar da presença do Senhor. O que te falta para ter coragem para fazer o que Deus manda tu fazer? Glória a Deus, aleluias. O que te falta, irmão? Deus manda perguntar esta noite: aonde está a tua fé e a tua coragem? Aonde vocês têm colocado a tua coragem nas mãos do Senhor? Deus é maravilhoso. Aquele que confia em Deus jamais é deixado sozinho. Glória a Deus. Irmã, aquele que confia em Deus jamais é esquecido. Aquele que confia em Deus, irmã, é amada, é chamada de menina dos meus olhos. Glória a Deus.
Tenha coragem, homem, porque o mais difícil eu já fiz por ti. Não tenha dúvida do que tu quer fazer em teu coração, porque o mais difícil eu fiz por ti. Mas mesmo assim tu, homens, não tem coragem de caminhar em direção a mim e fazer o que eu quero de ti. O que é que te falta? Coragem. Que Deus possa, irmão, que Deus possa te ensinar, que Deus possa te mostrar, igual Deus mostrou para o irmão Cláudio. Ontem mesmo eu estava aqui brincando com os irmãos, e eu falei até para os irmãos e para o pastor: se Deus quer me aposentar, irmãos, como doido, então vai ser como doido mesmo, irmãos. Então vai ser como doido mesmo. O importante é que Deus e minha esposa e meus filhos sabem que eu não sou. O resto eu estou preocupado, porque eu chorei, depois eu parei e pensei: o que eu estou fazendo? Se antes de marcar a minha avaliação lá no hospital do Paranoá, eu sentei na minha maca e disse: Jesus, chega de eu dizer não para o teu it. Chega de lutar contra o teu it. Faça como tu quiseres, mova como tu quiseres. Parece que depois eu esqueci da minha oração. Oh, glória! Tenha coragem. Não adianta um motorista tirar a carteira, não adianta uma pessoa tirar a carteira de motorista. Eu conheci uma mulher uma vez, quando eu estava tirando a minha carteira, irmãos, eu já estou encerrando. Eu conheci uma mulher uma vez, pastor, quando eu estava tirando minha carteira, já havia 10 anos que ela tinha carteira e estava tendo aula com o professor para perder o medo. Não adianta você retirar sua carteira com Jesus se você continua sem ter coragem de fazer. Não adianta você dizer: eu quero evangelizar, Jesus, e o drogado que está passando por você, necessitando ouvir Jesus te ama, mas você não tem coragem de continuar no mesmo caminho do drogado. Você muda a tua direção, você muda o teu caminho. Uma prostituta vem em tua direção, mas você não tem coragem e muda a tua direção. Mas aquela prostituta só queria escutar: Jesus te ama. Uma vez eu orava numa igreja e subiu uma mulher chorando, e ali eu perguntei para ela o que ela queria. Ela falou assim: eu sempre gostei de abrir a igreja mais cedo e começar a orar. E ali aquela mulher pegou e falou assim: eu quero que você ore por mim. Eu estava sentado ali na parada para ir para o meu ponto. Eu sou prostituta, mas com a sua oração mudou o meu pensamento. Tenha coragem igual esta mulher, e Deus vai abençoar a sua vida. Deus te dá a oportunidade em nome de